que a vista alcança é só beleza. Um horizonte cheio de curvas desenhadas pela natureza. Estamos na Serra do Cipó, a uns 100 quilômetros da capital. A região, cercada pela Serra do Espinhaço, é cheia de cachoeiras e conhecida pela diversidade da fauna e da flora. E foi por causa das flores que esse senhorzinho simpático ganhou fama, seu José Patrício, mais conhecido como Juquinha. Todo mundo que o conheceu sabia que ele doava flores. A troca de qualquer coisa ou a troca de nada, ele gostava de deixar os buquês de flor dentro do carro. Se a pessoa às vezes não tinha o que trocar, ele jogava o buquê dentro do carro, sabe? Então permaneceu essa imagem dele carinhosa, né? Essa imagem gentil dele e generosa. Os moradores mais antigos daqui contam que Juquinha andou por essas terras durante os anos de 1950 e 1980. Seu Josemito diz que se lembra dele. Sempre a gente passava, eu estava aí, a gente trazia um dinheirinho para ele para comprar uma bala, uma coisa assim. Depois esses caminhoneiros pegavam, levavam ele para Belo Horizonte, voltava com isso, né? Então lá deixei ele aí. Um homem simples, simpático, um típico mineiro bom de prosa. Ele era uma pessoa muito querida, né? É um cara que respeitava desde criança senhores e um cara que adorava carona, né? Ele, se você estivesse indo para Conceição, ele queria carona, se estivesse indo no sentido Belo Horizonte, ele queria carona. Ele queria conversar, comunicar, né? Era um cara muito comunicativo para aquela época. As andanças de Juquinha chamavam a atenção de quem passava pela região, especialmente neste ponto, perto da estrada, onde a estátua dele foi erguida. O Juquinha morava a uns 500 metros daqui, ali logo atrás daquelas árvores. E do lado de cá está a estrada. Uma vez por mês, uma jardineira passava por aqui. E esse era um dos pontos de parada. Os mais antigos contam que sempre que os passageiros desciam, encontravam um Juquinha com um sorriso no rosto e flores nas mãos. E foi numa dessas viagens que a região ganhou fama. Era uma jardineira que vinha de Sabinópolis com destino a Belo Horizonte. E numa dessas viagens, o Juquinha ofereceu um buquê de orquídeas a uma botânica, né, da USP, que é a Nanusa Menezes. Então, assim, ele deu a ela uma orquídea que não era catalogada, que é a Constância Cipoense. E essa planta, a Constância Cipoense, ela só existe numa planta que a gente tem aqui também, que é endêmica, que é as velozes gigantes. Então, através dessa orquídea, é que destinou-se a origem do ecoturismo, o turismo da Serra do Cipó. É onde se desabrochou tudo isso aqui, né? Porque o nosso Parque Nacional, ele deu-se graças a essa botânica. A Serra do Cipó ficou conhecida e se espalhou também a notícia do senhor que distribuía a gentileza. Junto à fama vieram as lendas. O Juquinha foi um cara que, a lenda diz que mamou na loba, foi picado por várias cobras, escorpiões, ele vivia, né, dormia no mato, tal, e por aí vai. E dizem também que ele morreu 2 vezes. E isso tem gente que jura de pé junto que não é lenda, não. Na época, quando ele morreu a primeira vez, não tinha-se o caixão, que hoje a gente chama de urna, né? Então vinha um carpinteiro à sua casa, media seu corpo e fazia a urna. E o Juquinha estava lá numa mesa estendido, com aquele forro branco, né, de praxe. E quando terminaram de fazer o caixão, o Juquinha levantou e pediu um gole de café, né? Então, assim, todo mundo quase que morre, outras pessoas que não o Juquinha. Muitas lendas foram criadas em torno desse homem que saía por aí distribuindo flores e gentileza. Existem histórias reais, outras são do imaginário popular. Mas é fato que Juquinha se transformou numa espécie de guardião da serra. Juquinha morreu em 1983, com quase 80 anos. A estátua foi erguida 4 anos depois, um trabalho da artista plástica Virgínia Ferreira. Ele era muito querido, então o pessoal só tinha oportunidade de vê-lo aqui no Alto da Serra. Geralmente ele estava andando por aqui, sempre sozinho ou então com um sobrinho, né? Ele catava sempre vivas, que tinha muito aqui na região, e às vezes orquídeas.
A estátua foi o primeiro trabalho de Virgínia depois que ela se formou. Ela lembra que a imagem de cimento foi construída em 26 partes. Eu aluguei uma casinha na Fazenda Palácio, aqui a 3 quilômetros daqui. E lá eles construíram o ateliê de palha, que é uma tradição aqui também na região do Morro do Pilar, palha do coqueiro. E fiquei lá, recebi a argila de Conceição, foram 2 caminhões. Então, baseada na maquete, eu fiz a estrutura de madeira. A estátua tem 3 metros de altura. Juquinha foi retratado como costumava andar, de chapéu e carregando um embornal, essa bolsinha onde ele colocava as flores. A população daqui quer a imagem preservada e a Associação das Cidades Históricas de Minas pediu o tombamento da estátua pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico, o IEFA. Ele não está aqui sozinho, ele tem um horizonte, ele tem toda a região em volta, né, que faz parte da história dele. E isso é importantíssimo preservar para que a obra continue com o conceito inquebrável, né? O Juquinha era uma pessoa muito generosa, ele sintetizava com muita propriedade a alma do mineiro. Essa generosidade, esse jeito simples, humilde, um matuto, desconfiado, mas com um coração imenso que ele tinha. Eu acho que o tombamento do Juquinha tomba valores também, os valores da mineiridade, do mineiro, do ser mineiro. Faz parte da nossa história aí, Minas Gerais, né? Uma terra muito rica de histórias de modo geral, paisagens, recursos naturais, e nós temos que preservar a nossa história.